E aí, tenho certeza que você já passou por essa situação de como identificar comportamentos abusivos, seja no relacionamento que você está ou em outros relacionamentos de pessoas conhecidas, né? Quais são os sinais que podem passar despercebidos no começo, mas que se tornam perigosos? Porque nem tudo começa assim, né? O agressor, né? A pessoa abusiva não vai dizer de uma cara apresentado primeiro. Primeiro é um príncipe, né? Ou uma princesa. E é por isso que a gente vai receber aqui no nosso estúdio a psicóloga Janaína Ferreira, que já está chegando aqui para conversar com a gente. E a gente vai justamente falar sobre isso, né? Como identificar esse relacionamento abusivo. Eu já chamo ela para ficar aqui com a gente. Estamos na mesma paleta, minha gente, combinando, né, Jana? Tão bom lhe ver. Sintonia. A gente se vê muito nas redes sociais, mas agora tava morrendo de saudade. Eu também, moça. Esse assunto pega, né, Jana? Porque, assim, relacionamento abusivo. O que é um conflito de um relacionamento abusivo? Porque conflito vai existir em qualquer relacionamento. Sim. É muito tênue a linha de entender sobre relacionamento abusivo. Porque, Ingrid, é muito creditado à mulher a questão do fazer dar certo. A mulher precisa cuidar, a mulher entende daquela visão mais romântica de eu vou encontrar uma pessoa que cuide de mim, que me supra, que esteja comigo. E isso faz com que ela se responsabilize por fazer dar certo. E como o abusador ele não se apresenta imediatamente com comportamentos de agressividade, seja psicológico ou físico, a pessoa fica dizendo assim, ele é meu príncipe, ele faz tudo isso que eu estava querendo, que eu estava objetivando, ele é encantador, porque se não fosse assim, que a gente chama que é o primeiro ciclo do relacionamento abusivo, é a pessoa fazer com que o outro se apaixone. Se não fosse assim, não haveria depois, porque não teria o depois, a sensação de não, ele não pode ser essa pessoa que eu vi hoje. E aí ela fica sempre na dúvida. A gente tá falando do gênero, sabe, Ingrid? Porque a gente sabe a potência hoje da violência contra a mulher, dos feminicídios e do estupro. A gente sabe que o Brasil, isso é uma crescente, mas o relacionamento abusivo, ele pode acontecer entre parcerias. Mulher com mulher, homem com homem, casal de gênero oposto. Então, a gente precisa entender também isso. A mulher também pode se tornar abusiva, porque assim, eu percebo em algumas amigas que já vivenciaram, que viram um ciclo, né? Ele é abusivo, ela também é abusiva, e assim, fica um relacionamento que você diz, meu Deus, doente. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Sim, o relacionamento, a gente pode dizer que quando uma pessoa adoece nesse relacionamento pelo medo do ciúme, o ciúme é um medo de perder. Eu tenho medo de perder aquela pessoa que eu gosto tanto. E aí começa alguns comportamentos. Não veste isso, não fala com não sei quem, não curte tal postagem, não faz aquilo. E esse controle, isso não é saudável. Por quê? Porque isso vai gerar um isolamento. Então, o objetivo é fazer com que essa pessoa, né, e no começo parece bonitinho, ele é cuidadoso, ela está cuidando de mim, ela morre de ciúme de mim. Isso parece uma sensação boa, mas isso é um perigo para a relação se tornar cada vez mais difícil e abusiva. E sim, né, quando as pessoas se relacionam, elas se misturam. Então, é por isso que você diz assim, no começo era só um e agora os dois são. Porque uma pessoa exerce influência sobre a outra. A pessoa que é abusiva, ela sabe que é abusiva? Ela sabe. Ela talvez não tenha controle do comportamento, mas ela sabe que ela está passando do limite. O que é controle de comportamento? A gente não controla, sabe, Ingrid, emoção, tristeza, angústia, ansiedade, medo, ciúme, mas a gente controla nosso comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de andar de avião, ela entende que tem medo, mas ela pode dizer assim, não, mas eu preciso para trabalho, eu preciso porque eu vou viajar, eu preciso para lazer, eu vou. Então, ela controla a ação. Mas a sensação dentro, taquicardia, boca seca, mão suada, ela vai sentir. Então, o ciúme é a mesma coisa. Ela não pode controlar o ciúme, mas ela pode controlar o comportamento. De dizer assim, não vou proibir, não consigo autorizar a vida da outra pessoa. E isso é muito importante para quem está se relacionando entender, porque isso não é uma relação saudável.
Então, assim, as pessoas são individuais, né? E que juntas têm um propósito, mas cada um tem que ter sua vida. Claro, é bom quando a gente fala de reciprocidade, de parceria e de propósito, mas a gente não está falando de anulação. Para viver um relacionamento, você não pode se anular. Por quê? Embora você consiga fazer tudo pelo outro, nada vai ser suficiente numa relação abusiva. Você diz, tá bom, não vou vestir aquela saia. Agora eu não posso mais fazer isso. Vai escalando e vai chegar um ponto que não tem mais limite. E aí, o que fazer, né? Porque para a pessoa perceber, é mais fácil quem está do lado de fora, como Sim. você disse. Quando a gente percebe, já está no nível de dependência emocional muito grande. E aí, o que é que eu faço para sair dessa? Porque Sim, é difícil. É difícil. É tão difícil quando a gente fala dessa questão da dependência emocional, né? Por quê? Porque a pessoa acredita que aquele relacionamento tem, por muitos momentos, bons, e aquela mesma pessoa que é tão boa, tão encantadora, tão apaixonante, é uma pessoa muito ruim. E na cabeça dela, fazer essa união dessas duas pessoas que são a mesma pessoa, fica muito difícil. Aí ela fica, não, ele vai mudar. Ele vai ser aquela pessoa sempre que eu tô acostumada boa. E também o abusador, ele promete essa mudança, de dizer, olha, foi a última vez, eu não vou fazer mais isso, me dá mais uma chance. E aí a pessoa começa a acreditar nisso. O que é importante, né, é que ela precisa entender que uma relação, ela é agradável, ela é boa, e a pessoa pode querer estar no relacionamento, mas ela não depende de um relacionamento para viver. Que isso é a grande diferença, porque hoje em dia parece que a gente está tão carente, né? Parece que a sociedade está mais carente, que a gente depende mesmo. E outra, muita gente acha que o outro é objeto seu, né? Você é dono. E você não é dono de ninguém, viu? Já passei por situações de dizer assim, nossa, esse teu short te deixa gorda, quando na verdade era uma questão de ciúme. E você vai diminuindo a sua autoestima, né? Para caber naquele relacionamento. Isso. E aí isso é uma coisa tão importante o que você está trazendo, sabe, Ingrid? Porque a violência física é fácil de você identificar, né? É um braço roxo, é um olho roxo, mas a violência psicológica como essa é difícil de identificar. Por quê? Porque termina que a pessoa fica acreditando que é um cuidado, mas isso mina a autoestima e você desacredita e se desconhece. E para você se reconstruir é bem difícil. É difícil, eu sei como é isso. Temos perguntas. Boa tarde, estou ficando com uma pessoa e todas as vezes que saímos eu coloco uma roupa, ele reclama por ser curta demais. Isso já é um sinal de um relacionamento abusivo? É um sinal, né? Ele tá querendo tomar conta das tuas roupas. O importante é você entender que se tá muito no comecinho e se ainda não tá apaixonada, é o momento de dizer assim, olha, não vou entrar nessa tua conversa de minhas roupas tá curta ou de eu não poder fazer determinadas coisas do meu corpo, né? E isso realmente é um indicativo importante, porque daí pode ser que vá subindo para outras coisas. Eu vou chamar a Maguinha para participar aqui junto com a gente. Chega para cá, Maguinha, já vou te fazendo uma pergunta também. Tinha outra coisa no meu relacionamento que era o seguinte, que era assim, você tá bonita mais, né? Mais. Quando ele falava assim, o mais, Janaína, eu já sabia que vinha alguma crítica e aquilo me minou, acabou com a minha autoestima. Graças a Deus isso passou. E que bom. Olha, quando você fala isso, um relacionamento que é pautado nesses termos, a pessoa que estava te criticando, ela precisa colocar o outro para baixo para se sentir superior. Entende? E ela não consegue se dar conta que ela só consegue essa superioridade se for anulando a outra pessoa. Mas isso é muito sério para você que está escutando, porque isso termina que é gatilho para você, né? Essa história de não, tem um elogio, mas sempre vem a crítica. É sempre um mais, né? Mais isso... Mas esse brinco não tá legal. Então, olha, fiquem atentos. Agora eu vou chamar ela. Chega pra cá, Maguinha, né? Vamos dar uma cor à luz nesse bate-papo.